por unanimidade. Do expediente constou o seguinte: projetos de leis da Prefeitura Municipal de Tanguá. Autoriza outorga de concessão de direito real de uso de bem imóvel que menciona a Associação Esportiva de Tanguá Futebol Clube e dá outras providências. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao orçamento geral do município no valor de R$600 mil, em favor da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Projeto de resolução da mesa diretora, conferindo à senhora Tânia Regina Silva Faria o título de cidadão tanguaense. Requerimento do vereador Leandro Machado Ferreira ao prefeito municipal, requerendo informações sobre o monitoramento por câmaras da nossa cidade, quais os pontos positivos de fato, o quanto tem ajudado para a recuperação dos bens furtados roubados no município. Requerimentos da vereadora Marcileia Matos ao prefeito municipal, requerendo informações sobre o convênio RJ-PET com o município de Tanguá, requerendo a seguinte informação: quantos alunos estão na fila de espera para as creches municipais atualmente. Indicação da vereadora Aline de Sá ao prefeito municipal, indicando que o Poder Executivo estimule a participação dos professores e dos alunos da rede municipal de ensino no projeto Oficina Legislativa na Escola. Indicações do vereador Leonardo de Oliveira, indicando a substituição das manilhas de águas fluviais situadas na rua Isabel Fonseca Basílio por galerias mais precisamente próximas à casa de Elias e Rony, no lote 1, bairro do Peão, indicando à Secretaria Municipal de Saúde que seja realizado uma divisão de banheiro masculino com o feminino nas repartições de atendimento para a saúde, como na Casa Rosa e os pontos de saúde de cada bairro, indicando a tomada de providências legais junto ao departamento competente para que se construam parquinhos com alguns brinquedos nas escolas municipais que ainda não possuem. Indicações de autoria do vereador Valdemir Gomes ao prefeito, indicando a troca de lâmpadas queimadas na rua Flor do Ipê e na rua das Pedrinhas, local rua Flor do Ipê, ponto de referência, uma rua direita após o Aras MZC, local Rua das Pedrinhas, ponto de referência, uma transversal à esquerda, antes da Rua da Posse, indicando patrulhamento local, continuação da Rua Ari Novaes de Abreu, à esquerda da Igreja Assembleia de Deus do Pião. E moções de aplauso ao senhor Constantino Rodrigues de Figueiredo. Moção de aplauso do vereador Felipe Carvalho aos senhores Fábio Luiz Cavalcante Viegas e o Alaf de Oliveira Silva e a equipe multidisciplinar do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. No tema livre, usa a palavra o vereador Mili Souza, explana sobre a inauguração da Avenida João da Silva Lessa e da formatura de 200 alunos do curso de máquinas pesadas formados pela FAETEC, e ainda do evento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social no dia 26 de setembro do CRAS itinerante, na Escola Municipal Mutuapira, que ofereceu serviços assistenciais como atendimento social, cadastro para o Auxílio Brasil, seguro-desemprego, atendimento para o Vale Social e outros. Comenta sobre a licitação para a obra de urbanização de Duques, que acontecerá no dia 30 de setembro e será realizada pela CCID. E todas as informações está no Diário Oficial do Estado. Fala da reunião do chefe do Executivo na Vila Corte para os candidatos Dani Cunha, Léo Vieira e Cláudio Castro, onde se reuniram 327 parceiros e que lhe deixou muito satisfeito e agradece ao seu grupo político. Na tribuna, o vereador Leonardo de Oliveira relata sobre as respostas, proposição apresentadas, a qual solicitou fazer uma jardinagem na escola Jacinto Costa e a qual foi-lhe respondido que essa jardinagem já não poderia ser feita porque atrapalharia o asfalto da Rua da Posse. Contudo, essa justificativa não lhe convence
E o outro requerimento pediu que a Guarda Municipal multasse o ônibus da Rio Ita que fique em cima das calçadas no ponto final. E a resposta foi que enviaram lá uma visita técnica do Detro, que possivelmente em breve dará o parecer do local. Lamenta, pois a resposta nada tem a ver com o seu pedido. Expõe que recebeu uma reclamação de uma moradora do bairro do Peão, de que águas do rio estão cobrando, do rio estão cobrando taxa de esgoto das residências com hidrômetro e as outras casas que não têm. Para onde vai o esgoto? Isso não pode acontecer, porque a cobrança é indevida. Convida os pares que convoque a empresa para dar as explicações necessárias para a Casa Legislativa. Na tribuna, a vereadora Aline Sá Pereira recorda a discussão em relação à segurança pública e que sabe de fato de furtos de veículo que aconteceu na cidade essa semana e que esteve hoje com o secretário de segurança. Ele informou aquilo que cabe ao município. O que cabe ao município é manter as câmeras, além de uma política pública instaurada de investimento que não é baixo, de fato é alto, mas a gente espera garantia tutelar bem que a vida dessas pessoas e o patrimônio das pessoas, e houve roubo e a Câmara conseguiu sim detectar a placa do carro. O proprietário encaminhou à Delegacia de Polícia Civil para que se faça parte dela e assim proceder à investigação para que, enfim, assumir a responsabilidade da Polícia Civil, que a gente precisa entender a questão da tempestividade. Foi no prazo necessário, foi o tempo suficiente, mas aquilo que cabia às câmaras aconteceu. Lamento o fato da cidade passar por esse tipo de crime, que é muito ruim. Gera uma insegurança muito grande no bairro de Bandeirantes, no bairro Tranquilo. Fala da violência doméstica acontecida no nosso município, onde uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro, foi hospitalizada. Então algo muito grave para a nossa cidade, algo que a gente está cansado de ver nos fundos noticiários, mas infelizmente é uma doença que está acontecendo na sociedade. Inclusive, parece que a pessoa fugiu e não está mais na cidade. Lamenta e apresenta seu repúdio a essa situação. Fala da política pública de castração de animais e do castro móvel que estará no município de Tanguá, e o feito agendado no dia 19 de outubro já vai ser a castração do cão dos moradores de Tanguá, mas vai fazer em Rio Bonito. Na tribuna, o vereador Felipe Carvalho cita a fala do vereador Mília Souza, dando ênfase à inauguração e concretização da obra da Avenida João da Silva Lessa. Vale ressaltar o tempo que os moradores daquela rua esperaram para ver a concretização desta obra, um planejamento antigo que já deveria ter sido feito até pelas gestões passadas, mas o prefeito Rodrigo Medeiros tem desempenhado um papel muito bom no nosso município, e a cada dia que se passa nós vemos a cidade melhorando e evoluindo através da parceria também com o governo do estado do Rio de Janeiro. E essa aproximação com o governador Cláudio Castro, que tem trago tantos benefícios para a nossa cidade, para o nosso município. Quero também aqui agradecer o governador Cláudio Castro, que na última sexta-feira nos recebeu, junto a ele no Rio de Janeiro, não apenas essa casa, mas os 92 municípios do estado. Fala do governador, que é uma pessoa humilde, tem prezado por essa aproximação com os municípios menores, como, por exemplo, o município de Tanguá, que outrora não tinha essa mesma aproximação. E isso é importante para gerar bons resultados. E a cerimônia, junto com os vereadores, junto também com os secretários que estavam ali, e com essa atitude o prefeito demonstrou a todos que se encontraram felizes. Fala do Dia da Árvore, dia 21 de setembro, parabeniza o secretário Anderson, que fez um plantio de várias mudas pela cidade, inclusive nós vereadores, secretários, o próprio prefeito também teve o privilégio de plantar. Comenta sobre a pavimentação das ruas. Nós estamos com alguns problemas ao longo de algumas ruas do nosso município, e principalmente as ruas
do Peão, Jubel José Cardoso e outras. E nós, vereadores que moramos no bairro do Peão, como o vereador Serginho, Milha, Leandro, a gente ouve muitas reclamações e espera que essas ruas venham ser consertadas. Na ordem do dia, em discussão, projeto de lei de autoria da Prefeitura Municipal de Tanguá autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento Geral do município no valor de R$ 3.105.000, em favor da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação. Em votação aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, os projetos de resolução que conferem medalhas Padre Thomas Peters aos senhores Vander Lúcia Siqueira Lopes, Márcia Cristina Lopes Caldeira, Marcílio Ribeiro Júnior, Laredo Alves Azevedo, Pablo Sérgio Silva de Oliveira, Marcelo dos Santos Figueiredo, Mônica Machado de Oliveira, Edson Gomes, José Reginaldo de Lima, Mauro da Silva Furtado, Wagner Machado Duarte, Marcelo Lopes Pacheco, em votação e aprovados unanimemente. Em primeira discussão, projeto de resolução que confere título de cidadão tanguaense, José Carlos Gomes, Rafael Leandro Vitor, Mateus Francisco Xavier, Agnelo Perpétuo Dias, em votação aprovados por unanimidade. Postas em discussão todas as proposições apresentadas no primeiro expediente aprovadas por unanimidade. Na explicação pessoal, usa a palavra o vereador Leonardo, comenta que foi mal interpretado por alguns companheiros e por alguns da população. Embora seja um vereador de um mandato recente, tem sua postura e que muitos conceitos já mudou. Expõe que tem opiniões que se divergem. Fala da ameaça para pedir desculpa no plenário e que isso pode ser resolvido na delegacia e, se caso não fizesse, iria fazer comentários em rádio e que quer dar por encerrada essa questão do fundo partidário, mas não aceita ameaças e que o trabalho que faz é para trazer melhoria para a nossa cidade. E nada mais havendo, encerrada a reunião e marcada a outra para o dia 29 de setembro, às 18 horas, e para constar lavrada a presente ata, a qual foi assinada na forma da lei, Câmara Municipal de Tanguá, aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2022. Em discussão, a ata da sessão anterior. Só fazer aqui uma observação. Na última sessão, eu falei sobre os problemas das ruas, do Peão e das demais ruas, mas também falei sobre o panorama do prefeito, que, segundo ele, agora no mês de outubro, o município já estaria recebendo esse material para dar início à operação tapa-buraco. Não foi constado na ata. Vossa Excelência, então, gostaria de acrescentar essa informação. Isso. Peço a Aninha, então, que faça a retificação para nós. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradeço ao nosso vereador Felipe Carvalho por ter assumido a primeira secretaria e convido a primeira secretária, a vereadora Márcia Matos, para assumir a sua função aqui na Casa Legislativa. Peço à primeira secretária, inclusive, que faça a leitura do expediente. Projeto de resolução do gabinete do vereador Adalton Souza, ele confere a medalha Padre Thomas ao senhor Alexandre Silva dos Santos. Vereadora Aline faz uma indicação indicando a contratação de mais profissionais para atuarem na Clínica Escola do Autista. No primeiro semestre desse ano, o município inaugurou a Clínica Escola. A instituição é a terceira do país a ofertar os serviços especializados para pessoas com transtorno. Por esse motivo, a demanda por atendimento
aumenta mensalmente. Logo, para manter a qualidade dos serviços prestados e reduzir a fila de espera, julgo indispensável a contratação de mais profissionais para atuarem na referida instituição. Vereadora Aline indica também. Perdão, vereador Iderlan, projeto de resolução. O vereador confere o título de cidadão tanguaense ao senhor Paulo Renato Faria Ramos e confere a medalha Padre Thomas ao senhor segundo sargento Marcelo Silva do Nascimento. Vereador Leonardo indica, ele faz um requerimento à empresa Águas do Rio, solicitando uma resposta referente à cobrança da taxa de esgoto que está sendo realizada de forma indevida apenas para as residências que possuem o hidrômetro. A referida empresa começou a cobrar indevidamente uma taxa de esgoto apenas para as residências que possuem o hidrômetro. Muitos moradores do nosso município estão sem entender o motivo dessa cobrança, por isso vem por meio dessa solicitar informações à empresa em busca de uma resposta. Afinal, essa situação está gerando certa indignação à população. Do meu gabinete, eu indico a atividade de musicoterapia aos alunos pacientes da clínica escola. Indico também a colocação de tampa de uma fossa na rua 21, próximo ao lote 6, na Vila Cortes. Indico também a visita da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente na Rua dos Ipês, próxima lote 16, próxima à casa do senhor Meirelles. Do meu gabinete também, eu indico que seja viabilizada a possibilidade de contratação de plano de saúde para os funcionários do município, e finalizando, indico a construção de uma rampa ou elevador na sala Ana Maria H, que é uma reiteração. Somente, presidente. Passemos ao segundo expediente. Convido o vereador Leonardo Oliveira para fazer uso da palavra no tema livre. Boa noite, presidente, demais vereadores, ao público que se encontra no plenário e a você, cidadão, que nos assiste em sua residência. Presidente, eu venho aqui essa noite usar esse tema aqui para um assunto muito importante que está em jogo o futuro do nosso país, do nosso estado e do nosso município, da nossa cidade. No próximo domingo, dia 2 de outubro, todos nós iremos às urnas para elegermos o nosso presidente da República, os nossos deputados e senadores e, consequentemente, os nossos governadores. Gostaria de deixar aqui bem claro a importância que tem esse pleito eleitoral diretamente para o nosso município, principalmente o município carente, pobre, pequeno, que sobrevive do Estado e da União. Então, dependemos diretamente desses candidatos, desses agentes políticos, para nos auxiliar e nos ajudar. O município não sobrevive com recurso próprio. Existe uma demanda, uma necessidade, né? É natural, o município cresceu, a população aumenta. O município não cresce, a população aumenta e a necessidade dos serviços públicos. Mas a gente entende que, infelizmente, o crescimento de demanda é maior do que as receitas. Então, presidente, gostaria aqui de pedir à população de Tanguá, principalmente de Tanguá, que no próximo domingo, nas eleições, olhasse com muito carinho, pensasse, colocasse a mão na consciência e analisasse qual o futuro que ele quer. Hoje, o eleitor, um jovem, ele já vota, ele tem que pensar no seu futuro.
no futuro dos seus filhos, dos seus netos, né? De quem vai comandar a cidade. Nós vamos passar. Eu costumo dizer que a gente está plantando uma sementinha. A gente arou a terra, semeou, agora a gente não sabe se a gente vai colher. Nós temos que ter responsabilidade de deixar uma cidade melhor do que recebemos. E eu gosto muito das palavras do nosso prefeito, quando ele diz que Deus reservou para ele um momento especial na vida dele. Ele perdeu 2 eleições de prefeito e uma de deputado. Ele está prefeito agora com um governador que tem um olhar, um carinho, uma responsabilidade, principalmente com os municípios pequenos do interior do estado. Isso me alegra muito. Eu me vejo também um pouco nessa situação. Perdi uma eleição de vereador, Deus me deu esse mandato, junto com o prefeito, junto com o governador, que realiza. Vamos passar, mas eu tenho certeza que já vamos deixar um legado melhor para nossas futuras gerações. Então, eu gostaria de pedir à população que no próximo domingo olhasse com muito carinho, analisasse e veja se ele quer uma esmola ou se ele quer construir uma cidade junto com os administradores, com os gestores, não só do município, mas do estado. O que ele quer deixar para os filhos deles? Eu vou dar um exemplo aqui breve, mas eu vou retornar no segundo tema. Hoje temos no município vários candidatos, é natural, é democrático e é saudável. O voto, ele é espontâneo, o voto, ele é secreto, o voto, ele é individual. O cidadão não tem que votar em quem eu quero, em quem eu entendo que seja correto, que seja bom. O que é bom para mim pode não ser para eles. Então, o eleitor, ele tem que ter consciência de que ele quer ir em Rio Bonito com um par de chinelos a pé. Que hoje ele dá um par de chinelo para ele, ó. Só que ele tem que ir em Rio Bonito e voltar a pé. Ou ele quer ir de carro, levá-lo e trazê-lo de volta. Mas para que isso aconteça, é necessário que ele aguarde um pouquinho. Então é simples as escolhas individuais. Quero deixar aqui bem claro, essa história de recolher título das pessoas, essa história de ameaçar as pessoas, essa história de dizer que vai saber que se votou ou não votou, é mentira. Ninguém sabe em quem votou, o voto é secreto. Só tem Deus e você na urna, é sua consciência, é seu coração. Então você vote em quem você entender que mereça seu voto. Porque ali está a decisão do futuro da nossa cidade. Precisamos de votar em pessoas que vão nos ajudar, que já estão nos ajudando, para que a gente possa deixar mais qualidade de vida para as futuras gerações. Eu retorno no próximo tempo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Agradeço ao vereador Leonardo, convido o vereador Valdemir Gomes para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem no plenário e pela TV Câmara em sua casa. Presidente, quero usar aqui essa tribuna porque eu estou homenageando uma pessoa que eu passei a conhecer daqui no nosso município e uma pessoa que tem nos surpreendido muito com seu carisma, com a sua dedicação, um caráter de exemplo muito grande, que é o senhor Constantino Rodrigues de Figueiredo, filho de Venâncio Rodrigues Figueiredo e Edna Maria da Rosa, nascido em 15 de 6 de 1932, na cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro. Possui atualmente 90 anos de idade, casado com Maria da Saúde Figueiredo,
um dos pilares de grande e belíssima família, de 4 filhos e 8 netos, e uma bisneta. Um chefe de família de muita integridade e pai zeloso, avô muito especial para os seus netos, e um dono de uma fé notável, e congrega na Assembleia de Deus de Posse dos Coitim há 50 anos. Breve será consagrado presbítero no dia 3/10 de 2022. Durante toda a sua vida sempre priorizou a necessidade na área de serviços gerais, com toda a honestidade e seriedade, durante 33 anos em Posse dos Coitinhos, e além disso, aos finais de semana administrava a Fazenda Bulhões, também em Posse dos Coitinhos, local em que viveu com sua família por vários anos. Hoje reside na Rua Presidente Dutra, no centro da cidade, em Tanguá. E com sua personalidade tão querida, cativou diversas pessoas que residem nas suas proximidades. Homem de um bom caráter e simpatia, e que agrada a todos que têm a oportunidade de conhecê-lo, a sua simpatia, e tornou uma figura muito amada e respeitada no seu ambiente familiar, na igreja que frequenta e na sociedade tanguaense como um todo. Então, uma pessoa que eu passei a conhecer, um homem de exemplo, de um caráter belíssimo, que hoje é muito difícil a gente ver isso na nossa sociedade. Infelizmente, a família tem perdido essa essência a cada dia. Então, eu estou homenageando ele aqui por reconhecimento. E também trabalhou de coveiro lá no cemitério da Posse, né? E outra coisa que nós tivemos hoje na Ana Maria Gac, o seminário de prevenção ao suicídio. Cheguei lá um pouco atrasado, mas eu fiquei muito feliz em saber que a Secretaria de Saúde, como o psicólogo também, o Alaf, né? Elias, da clínica, a nossa presidente também estava lá, o Rodrigo Medeiro, secretário de Saúde, Rodrigo Pereira. Então, a gente está vivendo um momento, principalmente aqui na nossa cidade de Tanguá, muito difícil. Há mais de 3 meses atrás, lá no Pinhão, eu perdi também um filho de uma prima minha, que ele veio a se suicidar, ele se enforcou. E depois a irmã foi morar lá na Vila das Hortênsias e ela começou a se mutilar. Então, eu tenho feito muita visita aqui em Tanguá, em casas de pessoas que estão vivendo um momento difícil de depressão. É uma doença que tem atingido muita gente, principalmente depois dessa pandemia, principalmente nos jovens, né, das jovens, porque ele estava aí, todos eles estudando, com seus sonhos, né? E de repente foi interrompido pela essa pandemia. E mudou a cabeça de muita gente. Então, a gente está vivendo um drama muito difícil, precisamos nos unir, a Secretaria de Saúde, todos empenhar, assistência social, para que possa estar ajudando essas famílias da nossa cidade, que está passando por esse momento muito difícil. Então, esse projeto, esse seminário que fizeram agora, para dar atenção a essas pessoas, isso é muito importante para a nossa cidade, e nós temos que estar de mão dada para ajudar essas pessoas. O mais, que Deus abençoe a todos. Agradeço ao vereador Valdemir e convido o nosso vice-presidente, Cássio presidente, para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, excelências. Hoje é inegável também falar, né, dessas
ações que nós recebemos no município, começando o dia com o seminário de prevenção ao suicídio, o segundo seminário, né? Na verdade, a gente vem, esse governo sendo de vanguarda em relação à saúde mental. A gente fez o primeiro seminário também municipal de saúde mental, porque é fato que a gente vive um drama, né? 2019 foram 20 casos de tentativas de suicídio, 2021 foram 50 tentativas de suicídio registradas na nossa rede municipal. Então, é algo muito sério, de fato, né? E o que ensejou o governo fazer o projeto Acolher nas Escolas, é um projeto que a equipe de saúde mental percorre os colégios, né, municipais, para fazer roda de conversa com os alunos, para detectar os sinais da pessoa que sofre da ideação de suicídio ou a pessoa que já está passando por um processo grave de depressão. Então, é preciso, isso hoje não é mais um tabu. Alguns anos atrás, a gente não falava sobre isso. Hoje, a gente está vivendo isso, né? Então, Deus sabe não sei se é os fins dos tempos, né, Valdemir? Não sei o que a gente está vivendo, mas a gente está, de fato, sofrendo essa situação. É muita tecnologia envolvida, são muitos problemas econômicos, famílias desestruturadas. A gente não tem noção de todos os fatores que causam, mas é importante que a gente esteja pensando sobre isso e o governo agindo sobre isso. Isso que é o mais importante. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas o fato é ter uma equipe que está percorrendo, que está buscando, que até pouco tempo a gente não tinha esse trabalho, isso é muito importante. Também lá na posse, a gente inaugurar esse serviço de fisioterapia, é muito bom ver que a nossa população ali já tem 30 pacientes que se deslocavam da posse para o centro da cidade e hoje eles estão ali perto da sua casa fazendo um serviço que é importante para o tratamento. Então, parabéns também à Secretaria de Saúde por essa ação e a reforma da quadra, né? Que interessante, o bairro da Posse, né, vereador Derlan, ali vizinho, vai poder jogar um futebol ali com o Isaac, uma quadra bonita, um piso perfeito, e espero que a gente consiga, e assim, 2 banheiros maravilhosos, com vestiário, então assim, é possível fazer muita coisa agora, vinculada ao esporte, à qualidade de vida. É o que eu digo para as pessoas, a gente tem falado com as crianças na escola do Parlamento Jovem, alguns falam, Tanguá tem que ter um shopping. Eu falei, não, a gente não tem estrutura e as famílias não têm nem dinheiro para bancar um shopping. Mas se nós tivermos quadras boas praças, o que melhor a gente pode dar para os nossos filhos? Que não convívio social entre as pessoas, entre a família, que se a gente for para dentro de casa, cada um vê seu celular, a gente não vai ter relação familiar. Então, esses espaços favorecem a relação familiar, a relação social, dos amigos se encontrarem, enfim. Então, isso é muito importante. Fico feliz também de verificar que a gente recebeu a mensagem hoje do programa Guarda Mirim, que vai sair de 40 para 200 vagas. Gente, isso é incrível, isso é maravilhoso. De 40 crianças, vamos atender 200 crianças. É isso que as famílias precisam, é isso que essas crianças precisam. Então, isso é muito bom e a gente aqui vai aprovar, tenho certeza. Os vereadores são sempre comprometidos com as causas que vão trazer benefício para Tanguá e eu não tenho dúvida que isso vai transformar vidas. E falando aqui do vereador Leonardo, lembrando muito bem que domingo é um dia decisivo e que a gente possa ter paz na política. Aliás, paz no dia da votação. A gente tem visto municípios vizinhos aí brigando mesmo, sacar arma. A vereadora Adalto me falou que teve uma reunião ali na Baixada Fluminense que teve tiro. Então, assim, que isso, gente? Que ponto a gente está chegando? Que exemplo que nós vamos ser? Que representantes somos nós? São eles, né? Porque a gente não está chegando nesse ponto. Tenho certeza que Tanguá não vai chegar nesse ponto. Tenho certeza disso. Mas, olha o que a gente está vivendo no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, espero que tenhamos um dia de paz, um dia de concórdia, um dia de confraternização, que é isso que a festa da democracia tem que ser. Cada um exerça seu voto de forma livre, espontânea e comemorando, se Deus quiser, algo que seja bom para Tanguá e para o nosso país. Obrigada, excelências. Convido a Vossa Excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Convido o vereador Gilmar Cordeiro para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que estão nos assistindo, boa noite. Senhor presidente, trazer minha pauta aqui rapidamente para falar também um pouco sobre o próximo dia 2, dia da eleição, e um dia importante para todos nós. A gente vê hoje nas redes sociais grupos, né, de pessoas discutindo, falando sobre as políticas nacionais e política do Estado de uma forma agressiva, né? Eu acho que o nosso país não é um campo de futebol. O nosso país é um território decente para se viver. Então, quando eu falo em campo de futebol, senhor vereador, não estou chamando aqui pessoas, né, que vêm para cá, que vão para campo de futebol discutir, não. Estou falando que não é a torcida, né, não é lugar de torcer. A política séria não pode ter torcida. A política séria tem que ter pessoas, né, competentes, pessoas preparadas para administrar esse país, e os eleitores, né, a gente até nem retira, de repente, alguma coisa que eu falei sobre as torcidas, né, mas os eleitores têm que ser decentes para votar e deixar de tentar levar para as pessoas coisas negativas ou tentar influenciar as pessoas a votarem. Eu acho que cada um tem sua consciência, cada um sabe o que é o melhor para o seu país, para o seu estado, cada um tem que votar com a sua consciência, com o seu coração. Eu acho que ninguém pode decidir pelo voto do outro. Eu acho que as pessoas, de repente, algumas pessoas estiverem fazendo isso, tentando levar alguma situação dessa para poder influenciar o voto, acho que isso é muito errado. Como o vereador Léo do Jipe falou aqui, as pessoas têm que votar com o seu coração, votar com a sua decisão, votar para saber o que é melhor para o nosso país. Errar ou acertar faz parte, mas as pessoas têm que ter consciência. Então, senhor presidente, eu espero que nessa próxima dia 2, nas eleições, todos possam ter paz, não só aqui em Tanguá, acho que tem que ter paz no país todo, no estado, todo o estado, onde que essa eleição possa ser pacífica, possa ser tranquila, né, e na hora da decisão, seja lá aquele candidato que ganhar, seja federal, candidato a deputado estadual, federal, governador, senador, presidente, que faça melhor para todos nós. Eu acho que a administração pública é isso. Eu vejo nas redes sociais, vejo muita discussão, um xingando o outro, um falando mal do outro, mas eu vejo pouca proposta de governo, né? Poucos projetos para melhorar o país, poucos projetos para melhorar o Estado. A gente vê mais discussão, fulano é isso, fulano é aquilo, né? Então a gente vê que as redes sociais, às vezes, vai influenciar o voto, mas não traz nenhum projeto, na verdade, para que possa convencer o voto das pessoas. Então, eu acho que isso poderia, nesses 2 dias, 3 dias finais das eleições, poderia ser mudado por algumas pessoas. E deixar o povo decidir o seu voto, deixar as pessoas votar com tranquilidade, e aqueles que têm que ser eleitos, na próxima segunda-feira já sabemos quem são os futuros deputados, senadores, né, o governador e o presidente, de repente, tem outra eleição em alguns estados, mas desejo boa sorte para todos, e aqueles que realmente assumir aí a presidência da República e o governo do Estado, possa fazer um bom governo para todos nós. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Gilmar, não tendo mais inscritos. Passemos à votação das nossas matérias. Em segunda votação, projeto de lei do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao orçamento geral do município, no valor de R$ 3.105.000, em favor da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Educação. Peço a leitura do parecer das comissões. Em análise do que trata o projeto de lei de adequação orçamentária por anulação de dotação, conforme demonstrado nos anexos do projeto, restando a comprovação as fontes a serem incrementadas, bem como as que terão suas reduções. Resta ainda esclarecer que os recursos serão aplicados nas diversas ações descritas no corpo da mensagem, mediante a necessidade do Executivo.
O processo de suplementação é a atividade típica do Legislativo que autoriza o chefe do Executivo a promover as alterações orçamentárias na melhor forma que achar, sem prejuízo às demais ações que estão sendo executadas pelo município. A lei orçamentária anual é uma previsão de gastos que por muitas vezes é superestimada e ao término do exercício sempre se perfaz a necessidade de adequação. Ainda que o Executivo tenha o percentual aprovado para remanejamento das dotações, não há impedimento de enviar as mensagens para a Câmara de Vereadores para apreciação, que na verdade proporciona o melhor acompanhamento das ações governamentais. As reduções realizadas necessariamente não representam diminuição dos serviços que estão sendo prestados, mas sim uma adequação, pois no momento da elaboração da LOA, que é feito um ano antes, não se tem dimensão precisa das ações a serem tomadas. Dessa forma, essa Casa de Lei emite parecer favorável à aprovação do projeto e conta com o apoio dos pares para que também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Adalton Souza, presidente e relator, Felipe Carvalho e Alfredo Marins, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Felipe Carvalho, presidente e relator, Valdemir Gomes e Delson Franco, membros. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em segunda votação, projetos de resolução, também farei a leitura dos nomes dos indicados e depois leremos o parecer. Do gabinete do vereador Delson Franco, ele confere ao senhor Rafael Leandro o título de cidadão tanguaense. Também do vereador Delson, confere ao senhor Devanil Santos Portela a medalha Padre Thomas Peters. Confere à senhora Vanderlúcia Siqueira Lopes a medalha Padre Thomas. E o vereador Delson Franco também confere à senhora Márcia Cristina Lopes Caldeira a medalha Padre Thomas. Gabinete do vereador Leandro Machado Ferreira, confere ao senhor Laredo Alves Azevedo a medalha Padre Thomas. Também do vereador Leandro Machado, o senhor Marcelo dos Santos Figueiredo a medalha Padre Thomas. Gabinete do vereador Adalton Souza, confere ao senhor Wellington de Oliveira o título de cidadão tanguaense. Também do vereador confere ao senhor Wagner Machado Duarte a medalha Padre Thomas. E também do vereador Adalto, confere ao senhor Mauro da Silva Furtado a medalha Padre Thomas Peters. Gabinete da vereadora Márcia Matos, confere ao senhor José Carlos Gomes Novaes o título de cidadão tanguaense. Gabinete do vereador Derlan Miranda Rodrigues, confere ao senhor Marcelo Lopes Pacheco a medalha Padre Thomas. Também do vereador Ilderlan, confere ao senhor José Reginaldo de Lima a medalha Padre Thomas. Gabinete do vereador Felipe Carvalho, confere ao senhor Dalmo Malheiros Ramos a medalha Padre Thomas. Do gabinete do vereador Leandro Machado Ferreira, o senhor Edilson Gomes, a medalha Padre Thomas. Também do vereador a senhora Mônica Machado de Oliveira, a medalha Padre Thomas. E também do vereador senhor Pablo Sérgio Silva, a medalha Padre Thomas Peters. Do meu gabinete, confiro o senhor Marcílio Ribeiro Júnior, a medalha Padre Thomas. E do vereador Leonardo Oliveira, ao senhor Francisco Xavier Agnello, o título de cidadão tanguaense. Peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer das comissões. Após verificado todos os quesitos necessários à concessão de tal honraria, não há motivo que impeça o prosseguimento do presente projeto. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Não ter mais projetos de lei, passemos às proposições dos gabinetes.
Do meu gabinete, uma indicação. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Do gabinete do vereador Leonardo dos Santos Oliveira, em discussão. Com a palavra, o autor da proposição. Boa noite, presidente, demais vereadores, ao público que se encontra no plenário, e a você, cidadão, que nos assiste em sua residência. Presidente, eu estou entrando aqui com apenas uma solicitação aqui essa noite, é que seja encaminhado para Águas Rios um ofício solicitando uma resposta, o porquê da cobrança de taxa de esgoto somente nas residências que contêm hidrômetro. Eu não entendi. Uma moradora do bairro do Pinhão me passou a conta de água dela e a empresa cobrando água, se tem hidrômetro, água, eu entendo correto. Agora, por que taxa de esgoto? Eu gostaria de entender qual o critério que essa empresa está utilizando para cobrar do cidadão um serviço que ela não executa. E por que os outros que não têm hidrômetro? Então, eu não entendo igualdade. Cobra-se de um e não cobra-se de outro. Quando o cidadão paga o IPTU dele, ele paga uma taxa anual de esgoto. Nós temos uma rede mista. Se a empresa Águas Rios está cobrando esgoto, o cidadão está pagando duas vezes. Quando paga o carnê de IPTU, a prefeitura municipal, que fez a rede mista, que nós temos praticamente 90% do nosso município, e a empresa está cobrando também. Opa, alguém tem que retirar essa taxa de esgoto. Ou a prefeitura, do seu carnê de IPTU, ou a empresa. Então, eu estou entrando aqui essa noite, presidente, que a casa envie um ofício para a empresa que ela nos responda. E se, dependendo da resposta, até que se faça uma nova reunião aqui, uma empresa sempre veio na nossa casa prestar esclarecimentos, aí eu tenho que ser claro, e a empresa sempre solicita, sempre colocou a equipe técnica dela para expor aqui os serviços que iriam implantar no município, mas cobrar um serviço que ela não fez e de uma forma irregular, eu não entendo correto, presidente. Então, eu estou entrando aqui essa noite com ofício, encaminhando a Águas Rios, para que a mesma responde, e se assim a gente entender que seja correto dentro da lei, a gente vai tomar as providências necessárias. Na última reunião que teve com a empresa lá em cima, eu falei que não iria cobrar essa taxa de esgoto, que ela não fez a rede. Ela não botou um tubo de esgoto na rua, uma manilha sequer. Como é que ela está cobrando ao cidadão? E o que tem a ver o hidrômetro que marca a água com esgoto? Eu queria entender isso, para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Então, estou solicitando aqui que a empresa nos responda o motivo dessa cobrança, que no meu modo de ver é irregular. Muito boa noite a todos, fiquem com Deus. Em discussão, com a palavra é do Leandro. Boa noite, presidente, demais vereadores que nos assistem. Vereador Léo, se eu não me engano, eu acho que eu tive segunda ou terça lá na ETA, aonde que estava parado há anos, não estava funcionando nada, e aqui no bairro do Pinhão, na reunião aqui mesmo, eles chegaram a comentar isso, que eles iam a Águas Rios
tomar conta desse bairro aqui, aonde que a área não é mista. Aonde que a área é mista, fica determinado pela secretaria, e aonde não é, fica com eles. Eu tive lá, o próprio Rodolfo me mostrou o mapa, que pega o bairro do Peão aqui, do outro lado ali da pista, e, se eu não me engano, vai até a creche, pegando ali, atravessou a linha do trem, sentido Bandeirante, beirando o rio, até na creche mais ou menos. Porque algumas pessoas também me procuraram. Então, o que acontece? Cada distância existe uma caixa. A vereadora Aline sabe disso, que faz um trabalho excelente na área ambiental. E eles, todo dia, vai com o caminhão Vacol e puxa, e leva para lá, para fazer esse tratamento. E através, agora, se eu não me engano, no mês que vem, já vai estar funcionando todas as bombas para começar a fazer o trabalho sem precisar o caminhão Vacol pegar. Eles, no Bandeirante 1, fizeram o cadastramento de todas as casas e colocaram hidrômetro. No Peão ainda não foi feito. Aonde que já existe o hidrômetro, eles vão passar a cobrar o esgoto. E hoje, quando você pede uma água, hoje eu fui lá no Peão, lá na casa minha, pedi uma ligação de uma água. Quando faz a ligação, já faz, bota tudo junto. Se você pedir para o esgoto, fazem a mesma coisa. Então, não vai ter como fugir disso. E sobre a questão do IPTU, eu concordo com a Vossa Excelência. Se a Águas Rios, a partir desse mês passado agora, e esse mês, começou a colocar na conta para cobrar, então, nessa área, tem que ser tirado do imposto, com certeza. Mas o problema não é isso não, porque seria responsabilidade da SEDAI em fazer isso. E a SEDAI não colocava nem hidrômetro, não cuidava bem, que era uma bagunça, e a Água Rio está se acertando. Mas o pior não é isso não, vereador. O pior é que quantos milhões, bilhões foram vendidos à SEDAI, quantos municípios receberam esse dinheiro da SEDAI, e o dinheiro dos municípios receberam, muitos municípios fizeram lavagem de dinheiro. Cadê o dinheiro da SEDAI? Cadê o dinheiro da SEDAI? O próprio Estado do Rio de Janeiro lavou o dinheiro todo. E essa campanha que o Estado está fazendo é do dinheiro da SEDAI. Então, todo município recebeu a quantia. Qual é os municípios que fizeram o investimento devidamente? Qual o município que pegou os milhões e fez alguma coisa útil? Uma coisa que vai ficar por muitos anos ou eternamente até a vinda de Cristo? O que foi feito? Eu gostaria que em 92 municípios, ou, estou mentindo, dos municípios que arrecadaram dinheiro, que foi pegado dinheiro com a venda e foi feito algo produtivo. Agora, se a Vossa Excelência for fazer as contas de R$ 57,00 vezes 12, vezes a quantidade de casas, tá? Não é terreno. Porque se tiver um condomínio com 15 casas, as 15 casas vai pagar. Não sei se a Vossa Excelência sente disso. Se tiver com 30 casas, é as 30 casas. Não tem como fugir. Quanto que vai ser essa arrecadação? Altíssima. Então, quando a SEDAI ela foi vendida e foi pago um dinheirão, muita gente deve ter achado um absurdo. Mas quando a Água Rios botar o bairro do Peão bonitinho, só fazer o tratamento, quanto que vai arrecadar mensal? E sabe de onde vai sair esse dinheiro, vereador? Do nosso bolso. Do nosso bolso. Vai sair o dinheiro. Então, em decorrer dos anos, cada dia que passa, são esses políticos que a Vossa Excelência veio aqui falar, que está vindo aí tendo briga, quando ganha, não pensa na população. Eu estou apoiando meus candidatos a deputado federal. Eu faço propaganda na rede social e vou em casa. Estava desde cedo na casa das pessoas. Só que eu passo para as pessoas, os meus deputados, e mando pesquisar. E primeira vez que eu estou colocando a cara. E se não for viável eles não fazer bom trabalho, eu não apoio ninguém. Eu deixo tudo registrado aqui. Não apoio nunca mais deputado. Obrigado. Em discussão,
Peço a palavra, falarei de onde me encontro, para parabenizar o vereador Leonardo por ter feito essa indicação, né, esse requerimento, pedido para que nós encaminhássemos ofício, e também o debate levantado pelo vereador Leandro. É importante a gente sempre colocar, não recebemos a totalidade do valor da SEDAI ainda, né, dessa venda, mas é importante saber, com detalhes, né, a estrutura, o que de estrutural a gente está investindo. Porque é importante saber o que de estrutural a gente está investindo. Sabemos que foi comprado a área da Cibram, né, ali nós fizemos a desapropriação, em várias áreas foi investido esse valor, mas é importante a gente entender o que de estrutural, que é o que vai ficar para sempre para a cidade. Essa Isso parte, que é importante. vereadora. Só para concluir, Excelência, em relação a Águas do Rio, eu tenho certeza que eles vão vir aqui, e é oportuno momento para esclarecer essa questão do saneamento básico. Vamos mandar amanhã esse ofício, vereador Leonardo. Eles vão marcar aqui o mais breve possível para a gente poder conversar novamente com eles, para entender essa nova realidade. Com a parte, vereador Leandro. Vereadora, sobre a questão do município aqui, quando foi aprovado dos 25 milhões, se eu não me engano, acho que é 32 milhões a total o município de Tanguá recebeu. Eu falei meu questionamento ali e mantenho o questionamento que eu falei, que eu não vou voltar atrás. E o que eu estou falando, tanto que eu pedi todas as informações na votação aqui, que está aí. Então, vereadora, quando eu fui para ali para a tribuna falar agora, eu estou falando dos municípios que receberam o dinheiro da SEDAI. Receberam. E Tanguá também inclui nisso. Porque 25 milhões não é 25 mil, nem 250 mil. 32, cento e poucos milhões, bilhões foi vendido a SEDAI. E o que foi feito com esse dinheiro? Estou falando em geral, estou falando do município de Tanguá. Então, temos que saber muito bem, vereadores, quem a gente temos que votar para representar, porque são eles que vão destruindo o nosso município. Eu falo para as pessoas, da mesma forma que eu estou apoiando hoje meus deputados, se não fizer um trabalho bom, eu falo que não foi feito, ainda faço trabalho contra e não apoio mais. Por quê? Porque a esperança está acabando cada dia mais, vereadora. Isso é notável. E quem paga o preço somos nós, porque hoje eu estou como vereador, amanhã eu vou estar não sendo vereador e eu vou estar lá, igual eu estou hoje também. Só que hoje eu tenho salário de vereador, amanhã eu não vou estar, mas eu vou estar trabalhando, porque eu sou trabalhador. Obrigado pela parte. Exatamente isso, vereador Leandro. Nós vivemos aqui, queremos que a nossa cidade siga em frente, independente de sermos políticos ou não. Temos a nossa vida aqui, a moradia, família, criamos família, e é isso que a gente espera. E é importante demais esse papel do fiscalização, de acompanhar o posterior mandato, porque a gente tenta, a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Então, a gente está dando voto de confiança, né, à medida que a gente faz esse apoio. Em discussão, com a palavra, vereador Gilmar. Sobre o requerimento do vereador Léo do Jipe, onde fala que a Águas Rios, né, a antiga SEDAI, no caso, foi vendida, na minha opinião, foi uma jogada de marketing grande, né, para poder tirar o Estado da falência. Só que a gente pode se preparar, porque a hora o preço vai chegar. O preço vai chegar. E vai chegar pesado, em cima dos contribuintes. E já estou sabendo, senhor presidente, que a Águas do Rios já está indo na casa das pessoas cortar a água com 2 meses de atrasos e nem sequer notificou a pessoa pelo atraso. Está indo direto já, uma equipe para cortar. Ou você paga ou a sua água é cortada. Então, acho que a gente precisa urgentemente marcar uma audiência pública ou uma audiência com a Águas Rios para poder botar ele no caminho deles. Se deixar eles à vontade, fazer o que eles querem. A gente não pode pagar um preço, né, o preço que eles querem que a gente pague. Eu acho que a gente tem que... Nós somos municípios, né, eles compraram a SEDAI, né, por bilhões, vão querer ganhar dinheiro, retirar o investimento e ganhar dinheiro em cima do contribuinte, isso é normal. Mas precisamos trazer eles aqui, né, para poder novamente colocar eles na linha, porque se deixar à vontade, eles vão realmente, né, usufruir, né, e cobrar um custo muito caro do nosso contribuinte. Então, eu espero que a Vossa Excelência tente marcar essa reunião para que nós possamos, então,
buscar um caminho junto a eles. Enquanto tiver essa Câmara aqui focada, esses vereadores focados na administração da cidade, estiver focada, que as pessoas não venham a se gastar o dinheiro indevidos, ou, de repentemente, porque vai ser indevido, daqui a pouco você vai pagar uma taxa de R$60, paga R$120. Então, vai pagar um litro de água muito caro. Então, acho que essa Câmara aqui, hoje, senhor presidente, né, com respeito às outras que passaram, é uma Câmara que está atenta em todas as situações que ocorrem aqui no nosso município. Então, a parte, vereador. Vereador, eu fui lá no seu Rodolfo, no Bandeirante, levei ele. Olha só, o projeto foi feito, ficou uma rua, de uma ponta a outra, que eles não fizeram mapeamento. E a rua não tem esgoto. Eu fui no secretário do Meio Ambiente, pedi para ele fazer o esgoto, ele falou que não tinha como fazer, que vai passar o asfalto lá. E levei o seu Rodolfo também. Ele falou que ia fazer o levantamento, falei, faz o levantamento e me dá uma informação que eu vou até o secretário de obra para ver se a gente tem como segurar um pouco para não cair o asfalto. Ele falou que vai fazer o levantamento, que vai gastar muito dinheiro. Então, para fazer o serviço, é muito dinheiro. E para eles receberem é pouco dinheiro. Mas na matemática dos números, mensal e anual, eu acho que eles não falam isso. Eu acho que eles só falam o número 57. Mas não faz de casa e anual, não. Porque se fizer, não vai ter tanto número ali, vai embora. Obrigado, vereador. Então, senhor presidente, acho uma discussão válida para a gente trazer para essa casa esse debate e tentar buscar uma solução junto a essa empresa que eu tenho certeza que daqui a uns dias vai cobrar um valor muito alto para a nossa população. Obrigado. Em discussão? Vereadora. Com a palavra, vereador. Então, vereadora, a gente somos representante do povo, o povo nos elegeu para isso e eles confiam que nós vamos nos representar aqui no nosso município. E Itanguá não é terra de ninguém, que as pessoas chegam aqui e fazem o que eles bem entendem, o que querem. Então, nós temos que se unir como vereador, como representante do povo, e cobrar, sim, dessas empresas que está instalada e que vão se instalar aqui. Nós temos que cobrar, temos que marcar essa audiência, sim, porque nós temos que dar resposta para a população tanguense, até porque a gente aprovamos várias coisas aqui, não é verdade? E dizendo que ia ficar melhor para a população essas coisas. Então, agora, a gente tem o direito de cobrar das empresas para poder dar uma resposta às alturas para a nossa população. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam a proposição do vereador Leonardo permaneçam onde se encontram. Aprovado. Finalizando o gabinete da vereadora Márcia Matos. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Não tendo mais proposições, passemos à explicação pessoal. Vereador Leonardo Oliveira, com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, ao público que se encontra no plenário, muito respeito, e a você que nos assistem. Só dar continuidade ao tema inicial. É isso, eu vou falar pouco aqui hoje, agora, nesse momento, mas expressar o meu sentimento, a minha opinião. É polêmico, né, mas é necessário. Hoje o processo eleitoral no Brasil, ele, no meu entendimento, deveria ser facultativo, não obrigatório, como é. Mas é o sistema que convivemos, né? Então a gente segue. E com isso, eu, hoje, estando vereador, presidente, me sinto mais responsável ainda, porque entendo que não sou apenas o Leonardo dos Santos Oliveira. Hoje, estando aqui nessa mesa, nessa cadeira, eu represento a população de Itanguá, os 40 mil habitantes. Não só eu, como todos os nobres colegas. E uma responsabilidade muito grande, porque o futuro da nossa cidade está em nossas mãos. Claro que é o povo que decide, é a maioria. Somos 40 mil aproximadamente habitantes, acredito que 20 mil eleitores, né?
mas nos cabe dar exemplo. Eu não tenho o direito de impor, de colocar para o cidadão a minha opinião, que tem que ser daquele jeito. Mas eu tenho obrigação de informar a verdade. E eu espero, do fundo do meu coração, que o cidadão, principalmente de Itanguá, tenha consciência e vote com muita responsabilidade, que é o futuro da nossa cidade. Ah, não vou votar para vereador, não vou votar para prefeito? Claro que não. É daqui a 2 anos. Mas se não for os nossos deputados, senadores, governador, presidente, nosso município não sobrevive, não vai atender as nossas necessidades. Então, cidadão, pois não, vereador? Vereador Leonardo, muito importante essa reflexão, praticamente véspera de eleições federais, também estaduais. A responsabilidade de fato é muito grande e nós que somos representantes do povo, somos influenciadores. Nós temos um grupo que nos segue, que nos acompanha, e durante essa semana mesmo muitas pessoas me ligaram para pedir referência de voto. Daí a gente tem a noção da responsabilidade que nós temos. Foi dito durante a sessão, o vereador Gilmar também falou, vereadora, me parece que a Aline, se eu não estou enganado, existe aí uma guerra, né, em parte do país, né, e a gente precisa respeitar o direito de cada cidadão. Eu também concordo com o vereador Leonardo, acho que o voto não deveria ser obrigatório, né, mas espontâneo, totalmente voluntário, né, facultativo, como acabou de dizer. Mas as pessoas têm um livre direito de escolha e nós temos a liberdade também de expressar a nossa opinião. Não acho confortável citar aqui nome de candidato, mas se eu pudesse aconselhar a população, os eleitores, aconselharia a olhar no retrovisor e ver quem já teve oportunidade de estar lá atrás e se realmente merece retornar. O que fez e quem está no poder, o que tem feito, o que está fazendo, é preciso ser analisado. E é importante também, na esfera federal, nós olharmos para países vizinhos, como a Venezuela, que sofrem por escolhas erradas. Então, realmente é um momento de muita reflexão. Deus, pátria e família, eu acho que é importante nós pensarmos nisso. Obrigado. Eu vou encerrar rapidinho, presidente, dizendo isso. Amigo eleitor, cidadão, coloque a mão na consciência, olhe para o seu filho antes de sair de casa para votar, olhe para o seu neto e pense direitinho que o seu voto vai refletir diretamente na vida deles. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos e boa votação nesse domingo de manhã. Obrigado. Agradeço, vereador Leonardo. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência para fazer uso da palavra. Excelência, serei breve, só para a gente realmente focar nessa questão das águas do Rio. Eu, como moro próximo ali à estação de tratamento, eu verifiquei a expansão que eles fizeram ali na questão do armazenamento. Eles fizeram aumento de capacidade de armazenamento, tem a questão do saneamento básico, eles têm muito o que nos esclarecer, muito. E o vereador Gilmar comentou essa questão do corte. Então, eu queria propor aqui, Vossa Excelência, um dever de casa. As pessoas que nos citassem em relação a esses problemas, vamos registrar essas pessoas, para a gente poder trazer nome, CPF, e assim, e dispor para essas pessoas um advogado para a gente entrar com uma ação coletiva. Vamos entrar com uma ação coletiva, gente, contra a empresa. Não adianta, se a gente não fizer isso,
pegar os casos que estão acontecendo, podem ser 2, 3, 4, mas eles vão sentir, juridicamente, o peso do problema. Então, assim, vamos... a gente sabe essa semana confusa que nós estamos, mas a gente amanhã já vamos enviar um ofício. Porque realmente é fato. Eu também estou me mudando e aconteceu isso comigo. Mandaram uma multa de R$ 1.084, que até hoje nem me explicaram o que é. De um relógio que estava desligado pela SEDAI. A casa estava fechada há anos. Minha tia faleceu há 4 anos. Simplesmente foram lá ligar e colocaram R$ 1.084 de débito, sem nem dizer o que é. Então, assim, eu acho que cabe uma ação conjunta judicial, nós temos advogado, podemos dispor de advogados. Então, as pessoas que tiverem esses casos, gente, vamos recolher tudo e fazer essa ação coletiva. O Ministério Público, ele acha que é isso. É agir em coletivo, saber o que está acontecendo. Sem dúvida, a empresa vai saber dar uma resposta para nós, para a sociedade de Itanguá. Porque ela começou agora a operar, ela começou a operar no passado. Então, se a gente corta o mal pela raiz, a gente vai ter uma resposta positiva daqui para frente. Então, está no dever de casa, está no radar, a gente já vai fazer essa agenda, e isso é fundamental mesmo. Em relação ao recurso da SEDAI, o vereador Leandro lembrou bem, é importantíssimo a gente estar acompanhando para onde vão os investimentos. No dia do encontro lá com o governador na sexta-feira, ele comentou, né, que a recuperação fiscal teve mais recursos do que a própria venda da SEDAI para o estado inteiro. Né, que ele colocou as contas do município no azul, não está mais no vermelho. Ou seja, olha as possibilidades que existem no nosso estado, a gente tem condição de avançar, mas se tiver a corrupção em primeiro plano, realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa mudar isso aí, essa lógica, com certeza. E em relação aos royalties, a gente, né, bate papo com o prefeito, ele está anunciando, está esperando, né, não estou nem aqui formalizando isso, mas está aguardando essa movimentação que vários municípios tiveram positivamente. São Gonçalo teve um incremento no seu royalty, Guapimirim teve um incremento no royalty, mas semana passada uma juíza reverteu a ação para Niterói. Niterói teve de volta os seus valores. Teve de volta, porque qual foi a concepção da desembargadora? Perdão, não foi nem juíza, desembargadora. Ela entendeu que, se o município de Niterói já tem uma despesa X, ele não pode simplesmente perder esse recurso que ele tinha antes, porque a cidade que vai receber nunca teve esse recurso. Olha só a justificativa que ela teve. Então, a cidade que recebeu o royalty, ela não pode começar a realizar despesas, sendo que Niterói vai ter um déficit. Então, assim, reverteu a decisão. Então, a gente está ainda numa questão que não está pacificada. Não está pacificada. A qualquer momento pode ter uma reversão aí, porque o STF pensa de uma forma. Nós sabemos que São Gonçalo e Guapimirim teve um incremento de 20 milhões no seu orçamento, por causa da questão da arrecadação dos royalties. Então, Guá também está nessa expectativa. E também é um recurso que a gente precisa, sabemos que só pode investir em infraestrutura, não é pagamento de pessoal, ele tem uma fonte específica, né, uma destinação específica. Então, cabe a gente também estar sempre acompanhando isso. Eu tenho certeza que cada um de Vossa Excelência sabe aonde pode ser indicado, sabe aonde é uma necessidade para o nosso município. Então, é importantíssimo a gente acompanhar isso aí de perto, realmente. Obrigada, Excelências. Convido a Vossa Excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Não tenho mais inscritos. Declaramos encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 4 de outubro. Boa noite a todos, às 18 horas. Boa noite a todos.